para todos aí. Boa tarde, Brasil. Vamos começar ali com racismo, Ari. Antissemitismo, Ari. Racismo e violência no futebol. Torcedores israelenses são agredidos em confusão após jogo na Holanda. Parece que os insultos foram de lado a lado. É isso em Amsterdã, a cidade tão bonita, tão tranquila, aí acontece essa tristeza, Socorro. Pois é, Amadeu, isso foi ontem à noite, foi uma noite de muita violência em Amsterdã, capital dos Países Baixos, e foi uma noite em que judeus foram perseguidos pelas ruas da cidade. A polícia informou que fez 62 detenções. Dessas 62 pessoas que foram detidas ontem à noite, 10 continuavam sob custódia policial hoje. 5 pessoas precisaram ser hospitalizadas, mas já receberam alta. As autoridades de Israel, também da Holanda, e assim como autoridades de toda a Europa, inclusive da União Europeia, condenaram o que chamaram de ataque ou ataques antissemitas. Esses ataques que a gente vê foram contra torcedores de um time de Israel, o Maccabi Tel Aviv, que jogou ontem contra o Ajax, que é um time da casa, é um time holandês. Esses torcedores foram perseguidos, foram atropelados, foram agredidos, inclusive agredidos fisicamente, como a gente vê no vídeo. Eu acho que esse vídeo, não sei se dá para ouvir, mas a pessoa que está agredindo e os que estão filmando, eles mencionam várias vezes Gaza. Eles dizem, isso é por Gaza, isso é por causa de Gaza, isso é o que está acontecendo em Gaza. É como, olha, você está tendo um pouco do que está acontecendo em Gaza. Acho que dá para ouvir um pouco os gritos. Das Gaza, das Gaza. Isso é Gaza, isso é Gaza. Das Palestina, das Gaza, motherfuckers. Das Gaza. Das Gaza. Tem outros vídeos, Amadeu, que eles exigiam que o torcedor mostrasse o passaporte para confirmar que eram de Israel e até forçavam para alguns torcedores, tinham que falar Free Palestine, Palestina livre, Palestina livre. Bem, o governo de Israel enviou 2 aviões para retirar os torcedores de Amsterdã. Um avião já pousou em Tel Aviv. O governo de Israel também recomendou que enquanto os aviões não chegavam, enquanto eles estivessem em Amsterdã, os torcedores deveriam evitar ir às ruas, deveriam ficar nos hotéis e também deveriam evitar usar qualquer símbolo, qualquer coisa que lembrasse, que os identificassem como judeus. Que absurdo, né? Em 2024. A prefeita de Amsterdã, Femke Halsema, diz que foi uma noite sombria, de um dia sombrio, em que homens de moto perseguiram torcedores do time de Israel, atropelaram pessoas e depois fugiram. A prefeitura, inclusive, decretou medidas de emergência, o que ela chama, proibiu manifestações, proibiu o uso de máscaras que cobrem todo o rosto, que foi bastante usada ontem, e também essas medidas de emergência dão mais poderes para buscas policiais. O primeiro-ministro da Holanda, Dick Schoof, disse que foi uma vergonha o que aconteceu, isso é a prova do aumento do antissemitismo no país. O chefe da polícia de Amsterdã, quando deu informações sobre essas detenções, disse que os torcedores de Israel, os torcedores do time de Israel, também provocaram, disse que eles atacaram um táxi e que eles incendiaram uma bandeira da Palestina, e a gente também tem um vídeo aí de uma bandeira da Palestina sendo retirada, e isso teria acontecido um dia antes do jogo, ou seja, teria acontecido na quarta-feira. Há também vídeos em que torcedores de Israel gritam, acabem com os árabes, é o fim dos árabes, seriam também vários cânticos contra a Palestina, contra os árabes. O resultado é que hoje tem um outro jogo, esse é um jogo é o mesmo time, mas é um jogo de basquete, esse jogo de basquete que está marcado para acontecer hoje em Bolonha, na Itália. O governo de Israel já recomendou que os torcedores cancelem, que eles simplesmente não é para ir para o jogo por causa dessas ameaças. E também na próxima semana, na próxima quinta-feira, tem um jogo da França
contra Israel. O governo da França diz que o jogo está confirmado, mas nesse clima tudo pode acontecer até lá, Amadeu. E assim, com a participação dos extremistas de lado a lado, homens como Netanyahu terão vida longa, professor. Olha, veja, vamos por parte. Veja que o episódio de Campo Grande, que comentamos quase agora, faz parte desse contexto maior. E como é grave, é necessária a punição daquele senhor, porque isso é muito grave. Segundo, torcidas organizadas de times de futebol é um problema sistemático. Aí, no caso, pode ter começado com aquelas brigas terríveis de torcidas organizadas, mas tem a presença, parece, do antissemitismo. Vamos lembrar que Amsterdã foi a cidade onde a Anne Frank se buscou exílio, saindo, a família dela, saindo da Alemanha em 1934, se instalando lá. E lá que depois ela ficou escondida tantos e tantos anos, né, até 1944, e aí quando ela, por alguém que não se sabe até hoje, que acabou identificando onde ela estava e a família escondida, ela é levada depois para um campo de concentração e morta, assim como 6 milhões de judeus. Então você já tem, não é que os holandeses colaboraram com a invasão alemã em 1940, nada disso, né, mas você tem uma parcela pequena de extremistas. Então você tem um extremismo que fica no ar. E é um perigo, esse extremismo tem de ser eliminado. Então, no caso, agora tem esses incidentes, né? Note, por que um jogo contra um time de Israel? Essa é uma outra questão, porque Israel não consegue jogar com os times do Oriente Médio, então faz parte da UEFA, só que não é Europa, Israel, né? Convenhamos, né? Geograficamente. Então tem todas essas questões que é bastante complicado, agora tem de ser repudiado e não deixarmos que esse espírito chegue no Brasil. Vamos lá, a manchete.